Graça e paz, queridos, que Deus te abençoe nesse dia e que essa palavra realmente ela traga uma transformação sobre a sua vida e que você hoje reflita sobre isso. E hoje eu quero falar sobre as águas de Deus, os rios de Deus. Essa palavra se encontra em Gênesis 1, verso 2, que diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A palavra fala que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Ele se movia sobre as águas. Quando eu leio Gênesis, eu vejo que Deus estava querendo derramar a sua unção, o seu poder, a sua graça sobre o ser humano. E aí Deus começa a fazer a separação da terra, entre a separação da terra com as águas. Deus coloca o homem. Mas eu entendo também no livro de Gênesis que Deus traz juízo sobre o homem. A palavra fala que Deus destrói a humanidade, o ser humano, pelas águas também. Mas quando Noé sai da arca do Senhor, Deus estabelece uma nova aliança. Aquilo que ele havia trazido juízo, trazido condenação para a humanidade, ele disse: eu nunca mais destruirei a terra com água. Pelo contrário, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você e as futuras gerações. A partir daquele momento, as águas, elas não eram mais condenação. Elas não eram mais amaldiçoadas. Pelo contrário, elas se tornaram cura. Elas se tornaram restauração. Elas se tornaram restituição, milagres, prodígios, maravilhas, arrependimento. E no longo da história, no longo da Bíblia que nós vamos ler, nós vemos vários relatos aonde as águas de Deus se moviam. O que eu quero dizer para você é que as águas de Deus estão aqui. Estão aí entre você, querendo se mover, pedindo para que você realmente mergulhe nela. A palavra fala que quando o povo de Israel estava no deserto e não havia o que beber, olhava para um lado, havia seca, olhava para o outro lado, havia seca. E Deus fala: ei, fale com a pedra. E a palavra fala que ele foi ali, falou com a pedra, você sabe muito bem da história, que ele bateu na pedra, mas mesmo assim a pedra começou a jorrar água e alimentou todo aquele povo. As águas de Deus, elas são milagre para a nossa vida. Você precisa experimentar essas águas. Você precisa entrar nessas águas para que você possa experimentar realmente o milagre de Deus. Você lembra também de Naamã? Aonde o profeta falou: ei, você precisa mergulhar nesse rio 7 vezes. E ele começa a questionar: mas esse rio, há tantos rios melhores, e você me pede para mergulhar nesse rio? A palavra fala que ele mergulha 7 vezes no rio. E quando ele sai, diz que a pele dele, que Naamã era uma pessoa leprosa, diz que quando ele sai de lá, parecia uma pele de neném, de bebê. Tão limpa, tão purificada. As águas de Deus, ela traz cura sobre nós. Ela traz restauração sobre nós. E o que eu quero dizer para você hoje é que existe um rio passando. Existem as águas de Deus que estão passando sobre a nossa vida. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. E Deus está falando: ei, as minhas águas estão passando. E o que Deus quer é que eu e você mergulhamos nela. Que eu e você realmente possamos desfrutar dela. Você lembra também de Jesus? Quando Jesus estava cansado da viagem, ele estava num poço. E havia aquela mulher samaritana. E ele fala assim: Jesus, dai-me de beber um pouco dessa água. E ela fala: mas Jesus, o poço é fundo. E aí Jesus começa a ministrar sobre a vida dela: olha, se você beber dessas águas, você nunca mais terá sede. Aquelas águas eram restauração. Aquelas águas eram águas de cura. Aquela mulher estava com tanto problema na vida dela. Mas quando ela percebeu que as águas que ela precisava beber estavam na frente dela, ela mergulhou. E diz que ela ganhou aquela cidade inteira. Irmãos, o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é que a gente precisa mergulhar nessas águas. As águas de Deus estão fluindo. As águas de Deus vão te curar, vão te restaurar. Então hoje decida mergulhar, porque elas vão te limpar. O primeiro milagre de Jesus, você lembra também? Que acabou tudo, Jesus falei: traga-me
jarros de água. E a palavra fala que Jesus faz o primeiro milagre, transformando água em vinho. Aonde um lugar traria ali uma total destruição, trouxe-se alegria. As águas de Deus são alegria. Então hoje, mergulhe e desfrute dessas águas, porque as águas de Deus estão passando. Deus te abençoe.